Vamos pensar numa coisa. Um combustível tirado direto da Lua, capaz de gerar energia limpa, praticamente infinita aqui para a Terra. Essa é a grande promessa da nova corrida espacial. Mas a pergunta que fica é: isso é o futuro de verdade ou só uma fantasia caríssima e sem muito fundamento? É isso que a gente vai investigar hoje. Bem no centro dessa história toda, existe uma startup americana com uma meta assim monumental: minerar um recurso raríssimo na Lua e trazer para cá. A promessa é nada menos que uma revolução energética completa. E é exatamente essa questão que vai guiar a nossa análise. Será que estamos diante de um plano visionário que pode mesmo garantir o nosso futuro? Ou será que é só uma ideia que, na prática, é simplesmente impossível? Vamos mergulhar nos fatos para entender. Ok, então vamos começar pelo principal, né? Pelo prêmio. O que é que essa empresa está caçando lá na Lua? O nome do material é hélio 3. O hélio 3, ou H3 para encurtar, é um isótopo leve, não radioativo, do hélio. Aqui na Terra, ele é raríssimo, quase não existe. Só que na Lua, a história é bem diferente. Durante bilhões de anos, o vento solar ficou bombardeando a superfície lunar, depositando esse material direto no solo, que a gente chama de regolito. E por que todo esse interesse? É simples, o hélio 3 é visto como combustível perfeito para a fusão nuclear. Sabe, o mesmo processo que acontece lá nas estrelas. Pensem nisso, uma fonte de energia que poderia ser ilimitada, limpa e segura, sem todo aquele lixo radioativo que a gente produz hoje. Agora, vamos conhecer a empresa que diz que pode transformar essa ficção científica toda em realidade. O nome dela é Interlune. E olha, a Interlune não é uma startup qualquer, não. Foi fundada em 2020 e é chefiada por gente de peso da indústria espacial. Um ex-presidente da Blue Origin, a empresa do Jeff Bezos, e uma ex-vice-presidente da Rocket Lab. Isso, logo de cara, já dá uma credibilidade enorme para eles. E a missão deles não podia ser mais ousada. Eles mesmos declaram, olha só, seremos os primeiros a comercializar recursos do espaço para o benefício da Terra e da humanidade. São palavras muito fortes para um desafio que é, convenhamos, absolutamente gigantesco. Agora, o que é bem interessante aqui é o plano de negócios. A Interlune não está apostando todas as fichas só na fusão nuclear, que, vamos ser sinceros, ainda pode levar décadas. Eles estão de olho em mercados que já existem hoje, como o resfriamento de computadores quânticos, exames de ressonância magnética melhores e até detectores de radiação. Isso faz o plano parecer, pelo menos no papel, um pouco mais pé no chão. Certo, o plano de negócios parece diversificado. Mas como é que vocês pretendem, na prática, tirar esse material da Lua? A Interlune descreve um processo que, na teoria, parece até simples e totalmente robótico. Basicamente, uma máquina cava o solo, peneira o material, esquenta para extrair os gases e, no final, separa o valioso hélio 3. Tudo isso de forma autônoma, com alguém o supervisionando aqui da Terra. E aqui está a alegação principal deles, o pulo do gato, um método próprio de extração de baixa energia. Eles dizem que é 10 vezes mais eficiente que qualquer outra proposta já feita. Guardem bem essa informação, porque ela é importantíssima. Bom, até agora, tudo parece promissor tecnológico, super bem planejado, né? Pois é. É aqui que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. Vamos confrontar essa promessa toda com a dura realidade da física e da engenharia. Vamos começar com o primeiro número que assusta: a concentração. Mesmo nas áreas mais ricas da Lua, o hélio 3 existe numa proporção de só 20 partes por bilhão. Para se ter uma ideia, isso é como tentar achar 20 grãos de areia específicos numa piscina olímpica inteirinha cheia de areia. É incrivelmente diluído. E o que isso significa na prática? Significa que, para conseguir um mísero quilo de hélio 3, um quilinho só, seria preciso processar, no mínimo, 100 mil toneladas de solo lunar. 100 mil toneladas, é um volume absurdo de material. Lembra daquela história de baixa energia? Pois é, a ciência que a gente conhece hoje diz que para soltar o hélio 3 que está preso no regolito, é preciso esquentar esse solo a uns 700 graus Celsius. Não existe, pelo menos publicamente, um método mágico que evite essa necessidade brutal de energia. E esquentar essa quantidade toda de rocha exige uma energia, assim, colossal. Estamos falando de uma usina operando sem parar, com quase 2 megawatts de potência. Para gerar isso na Lua, com painéis solares, seria preciso uma fazenda de painéis 10 vezes maior que a da Estação Espacial Internacional. E os problemas não param por aí. A Interlune fala muito pouco sobre os perrengues do dia a dia lunar. Como lidar com as noites de 14 dias sem sol,
As temperaturas que variam do inferno ao gelo, a radiação constante, a poeira que é super abrasiva e, claro, a logística de levar uma fábrica inteira para outro mundo. E só para visualizar a escala, para conseguir um único quilo de hélio 3 por ano, seria preciso cavar uma área do tamanho de 4 campos de futebol, com 3 metros de profundidade. É uma operação industrial gigantesca, só que em outro planeta. Diante de desafios tão imensos, a questão toda volta para o dinheiro. Afinal, esse plano é economicamente viável? E este slide aqui ilustra o problema central de uma forma brilhante. 1 quilo de hélio 3 vale hoje uns 20 milhões de dólares. Só que o custo para montar e operar essa mina na Lua com centenas de voos de foguetes pesados, bom, esse custo estaria na casa dos bilhões de dólares. A conta simplesmente não fecha. E parece que os grandes investidores concordam com essa matemática. Para um projeto que precisa de bilhões, a Interlund conseguiu arrecadar até agora só 18 milhões de dólares. É uma fração minúscula do que eles precisam. O mercado financeiro, pelo visto, não está muito convencido de que essa promessa é para já. E aqui está o ponto crucial de tudo. Minerar hélio hoje, com a tecnologia que a gente tem para os mercados que existem, parece economicamente inviável. O verdadeiro valor dessa empreitada toda só se concretizaria com uma tecnologia que a gente ainda não domina comercialmente, os reatores de fusão nuclear. É uma aposta de altíssimo risco num futuro talvez bem distante. E isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do início. Interlune é uma empresa visionária que está plantando as sementes da energia do futuro ou está só vendendo um sonho impossível? Com base nos fatos, a resposta parece pender mais para uma promessa que está, talvez, décadas à frente do seu tempo. Uma visão ousada, sem dúvida, mas que esbarra na dura barreira da realidade de hoje. A conclusão final, bom, fica para a reflexão de cada um.